imagino que você veio para esse vídeo justamente por conta da thumb ou por conta do título. Mas antes de começar e falar justamente sobre o e-mail marketing, aquilo que ele gera de benefício para o seu negócio, eu preciso te dar um contexto. Imagine uma loja física de doce, onde basicamente nessa loja existe só um caixa, ou seja, uma pessoa que fica responsável pelo fechamento das suas compras. O que acontece, né? Basicamente todas as pessoas que entram nessa loja, elas vão lá ver os produtos que querem e vão para o caixa. Não existe ninguém que ajude elas no processo de escolha ou um vendedor que está ali auxiliando elas para que elas tomem decisões melhores no processo de compra. E com o tempo, através de um estudo, o próprio dono do negócio começou a perceber que muitas pessoas entravam e saíam sem levar nada. E ele começou a pensar, o que eu preciso fazer para poder solucionar esse problema? Porque basicamente as pessoas estão vindo até a minha loja, ou seja, eu investi talvez em um marketing para atrair essas pessoas, elas entram aqui, mas elas não fazem nenhum tipo de compra. Elas olham para todos os produtos e saem. E isso começou a incomodar ele. Pensando um pouco, ele pensou em trazer uma pessoa responsável para que ficasse ali, pelo menos meio período, para entender se aquilo iria melhorar ou não. E basicamente, nesse período em que a pessoa estava lá, ou seja, um vendedor apoiando as pessoas que entravam na loja, ele começou a perceber uma melhoria nos resultados, ou seja, uma pessoa que ainda estava em dúvida, aquele vendedor abordava aquele possível cliente e trazia para ele algumas ideias e também possibilidades dele levar aquele produto e consequentemente depois comprar, ou seja, ele encaminhava um processo. E ele foi percebendo isso, foi entendendo, foi colocando tempo integral, foi trazendo mais pessoas, isso foi dando certo, foi trazendo resultado. Com o tempo, ele também começou a ter uma outra necessidade. Ele percebia que as pessoas compravam, mas de repente ficavam muito tempo sem voltar para a loja dele. Ele mesmo tendo um produto de recorrência, que é um chocolate, algo que as pessoas podem estar comprando com certa frequência, simplesmente compravam uma vez e não voltavam mais. Ele pensou, pô, o que eu posso fazer, principalmente para uma loja física, para que essas pessoas voltem? Então, a primeira ideia que ele teve é que no momento da compra, ele pegasse um cadastro dessa pessoa, seja um telefone ou um e-mail, para que ele pudesse comunicar em momentos específicos, ou seja, em datas comemorativas, agradecesse aquela compra, desse um desconto para que eles pudessem voltar. Enfim, ele pensou em algumas estratégias para isso. Então, toda vez que um cliente ia lá para o caixa, ele basicamente pedia para que o responsável, no momento em que estivesse fazendo a cobrança, pedisse, por exemplo, um e-mail e um telefone daquela pessoa, algo simples e rápido de se fazer. E deixasse bem claro também que aquilo seria usado para outras comunicações, então caso a pessoa não quisesse, ela não precisaria passar. E como tudo isso era registrado no sistema dele, ele começou a perceber alguns resultados de melhoria, ou seja, as pessoas voltando a comprar justamente porque ele tinha alguma chamada, ele tinha algumas ações com essas pessoas para que tivesse resultado nesse sentido. Então ele pensou, pô, isso aqui é muito bom, tem que intensificar mais. E com o tempo ele foi intensificando e tendo resultados muito mais atrativos, né, para o negócio dele, deixando esse negócio muito mais sustentável, com clientes fiéis, pessoas com interesse e que gostavam dessa comunicação, porque outros negócios parecidos não faziam isso que ele estava fazendo. Agora você deve estar se perguntando por que eu vim com todo esse contexto, justamente porque o e-mail marketing entra exatamente nesse ponto. O e-mail é como se fosse o nome de uma pessoa. Uma vez que ela te passou, você pode trabalhar comunicações com ela para que ela volte para sua loja ou você consiga agradecer e, acima de tudo, até ter feedback sobre o seu produto, aquilo que você tem feito, para que você possa melhorar. E se você não tiver uma fonte de comunicação, você vai ter um problema. Imagina um negócio online, ou seja, que é 100% onde as pessoas entram lá, você não consegue visualizar, você não tem tanta noção, mas você tem os percentuais. E você também está gastando para essas pessoas, mas você não está conseguindo fazer com que esse fluxo se converta em compras. Então você precisa trabalhar uma base. Pô, por que talvez você não está conseguindo vender? Será que existem justificativas? Formando uma base, você vai ter respostas, fazendo pesquisas, incentivando as pessoas a responderem e, acima de tudo, você vai ter soluções para o seu negócio que muitas vezes você não está enxergando. E aí começa a virar algo amplo. Então, por exemplo, levando esse exemplo que eu dei da loja física para a loja online, basicamente como é que você captaria aquelas pessoas que entraram? Através de um pop-up de inscrição, ou seja, ou até mesmo no seu site, você deixando ali um e-book, algo disponível de forma gratuita para que as pessoas coloquem o e-mail delas e elas ganhem algo e, consequentemente, você ganha esse contato. Você tendo esse contato na sua mão, você pode entender por que ela entrou na sua loja e não comprou, e justamente aquelas que compraram, você tentar entender também quais foram os motivos para você intensificar e, de um outro lado, você melhorar. E aí entra uma questão, essas pessoas que você captou e não converteu, você basicamente pode trabalhar para que essa conversão exista. Como eu dei o exemplo de um vendedor, ou seja, aquele vendedor convenceu algumas pessoas. E quem está no online também precisa ser convencido, ainda mais, justamente porque a concorrência é muito maior e o acesso é mais rápido. Então você precisa fazer algo que seja além. E aí entra todo esse detalhe da comunicação, ou seja, as pessoas que entraram na sua base, elas precisam ser trabalhadas, consequentemente, para continuar comprando de você. Ou não só isso, né? Comprarem pela primeira vez. Então todo esse trabalho é fundamental e a gestão de e-mail, ela entra justamente nisso. Como que a gente pode fazer esse trabalho? Hoje existem dois principais caminhos, que é as automações e as campanhas. As campanhas são algo mais direto, específico sobre determinados momentos, ou seja, campanhas pontuais, situações que estão acontecendo no dia a dia, lançamento de produto, datas comemorativas, tudo que envolve
resolve aquilo que é mais imediato. E as automações, ela entra justamente no processo de convencimento. Ou seja, vai existir vários momentos que você pode trabalhar as automações e o seu foco central é converter aqueles leads. Todo esse trabalho passa por você entender seu público e, consequentemente, ter uma boa copy, um bom design e algo atrativo para que aquela pessoa faça aquela ação. Caso isso não exista, muitas vezes você vai ter dificuldade de conseguir convencer e gerar valor para aquela pessoa. E o seu foco principal dentro dessas ações de e-mail marketing é justamente esse. E não só isso, é formar uma base. Por que eu falo da base? Quando eu estava falando do dono da loja física, ele basicamente teve que fazer algumas ações para captar seja o e-mail ou o telefone daquelas pessoas para se comunicar com elas. E o seu trabalho tem que ser o mesmo. Não quer dizer que precisa ser só pelo e-mail, pode ser por outros canais também. Por exemplo, um WhatsApp, levar as pessoas que estão na sua base de e-mail para um grupo do WhatsApp, porque a gente sabe que lá a taxa de abertura é maior, a comunicação é mais direta e rápida, então pode ter um resultado melhor. Então você pode usar do e-mail marketing para trabalhar a sua base e levar elas para outros canais que vão gerar conversão para você. Isso é fundamental. Então, de forma resumida, o e-mail marketing vai ajudar você a trabalhar a sua base para que, consequentemente, a longo prazo, ela aumentando, você tenha fluxo necessário para gerar um tráfego próprio. O que significa o tráfego próprio? Muitas vezes a gente olha muito para o tráfego pago, aquele tráfego que você tem que investir bastante para que ele te traga retorno. E muitas vezes você não consegue controlá-lo, porque você está na mão de um terceiro. Basicamente é o Google ou o Facebook que vai te dar as ferramentas para você fazer esses anúncios. Mas quando você está com o e-mail marketing, você tem todos os contatos na sua mão para que você possa trabalhar eles do jeito que você quiser. E tendo ele na sua mão, você tem mais liberdade para segmentar e fazer coisas ainda mais relevantes para essa base e fazer coisas ainda mais relevantes para esses contatos e, consequentemente, ter o resultado que precisa. Muitas pessoas negligenciam esse processo de construção de base, porque acham que é demorado e que não vale a pena. Mas elas esquecem que no longo prazo isso pode contribuir muito para o negócio dela. Pode ser que no início ainda não, mas se você construindo uma base relevante, consequentemente depois você pode ter um resultado muito forte através dela. E não depender de tráfego de terceiros o tempo todo, podendo fazer do seu tráfego próprio um canal de extrema relevância para o seu negócio. E eu garanto para você que isso vai gerar margens ainda melhores para o seu produto e, consequentemente, para o seu negócio. Se você ainda não opera o e-mail marketing no seu negócio, se inscreva nesse canal, deixe um like e também compartilhe com quem provavelmente está precisando desse tipo de conteúdo. O e-mail marketing não é um canal qualquer, ele é um canal muito fundamental para o seu negócio. Se você ainda não tem trabalhado isso, a hora é agora.